ter uma reserva de Bitcoin. Criptomoeda é modinha. O investimento que mais me dá dinheiro é esse. Que pra mim é muito melhor ensinar o pobre a ficar rico do que ensinar o milionário a ficar bilionário. O banco não faz cartão limite que é bonzinho. Ele dá cartão limite porque ele sabe que vai ganhar muito dinheiro às custas do trouxa que não sabe usar. Eu gosto muito de cripto, só que é algo que exige muito estudo. Porque tem muita besteira, muita coisa que não vale nada, é o que chamam de shitcoin, tem muita coisa ruim que não tem fundamento nenhum. Então, criptomoeda é, sim, um investimento, e mais do que um investimento, ela é uma moeda alternativa. O que acontece? A criptomoeda, ela foi feita lá em 2008, criada em 2008, a primeira foi o Bitcoin, para ser uma alternativa ao que os bancos nos oferecem, ao controle do governo, tudo por causa de um problemaço que aconteceu lá, chamada crise subprime, que ferrou o mundo inteiro por uma besteira dos bancos. Aí resumindo, o banco fez asneira pra caramba, aí perdeu dinheiro, ferrou com a vida de milhões de pessoas, várias pessoas se suicidaram, várias pessoas ficaram desempregadas e perderam tudo. E no final, o governo foi lá, ajudou os bancos, a população se ferrou, os bancos ganharam dinheiro e os diretores ganharam os bônus deles. Aí alguém, que é uma das mentes mais geniais, que até hoje ninguém sabe quem é, criou o Bitcoin. Que ele pensou, por que eu tenho que ficar dependendo de dinheiro do banco? Porque assim, se o dinheiro teu tá no banco, cara, é o gerente que manda. Se de repente o banco cortar tudo, você se ferrou. Se de repente você quiser pegar uma grana e não puder, ou você tem que pedir autorização pro gerente, por que eu não posso ter liberdade de fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Aí o cara criou o Bitcoin, que é uma criptomoeda. É como se fosse um dinheiro, só que ele não existe de papel. Ele só existe na blockchain, que é uma plataforma bem grande, que é como se fosse um banco virtual que não tem dono. Não é de ninguém, não é de empresa nenhuma, não é de banco nenhum, não é de governo nenhum. Não tem dono. Essa que foi a sacada. Tanto que pra quem acha que isso é ridículo, o mundo todo tá indo pra blockchain. Tudo tá indo pra blockchain. A blockchain, imagina que é uma plataforma incrível pra rodar coisas virtuais que não tem dono e não pertence a ninguém. Microsoft já tá indo pra blockchain, Google já tá indo pra lá, Tesla já tá indo pra lá. Os cartórios aqui do Brasil, a partir desse ano, provavelmente vão começar a ter coisa na blockchain. Lembra que eu falei que o negócio de ficar carimbando lá vai parar em breve? Então, o Bitcoin é uma moeda que fica na blockchain e que você pode comprar essas criptomoedas. O investimento que mais me dá dinheiro é esse. Então, criptomoeda é um negócio muito louco. Olha que doideira isso, Adriano. Tem gente que acha que é bobeira, que isso é modinha. O governo dos Estados Unidos tá criando... Logo que ele falou isso, o Brasil fez o quê? Já estão fazendo um projeto de lei também. Vamos também criar um projeto pro governo brasileiro ter uma reserva de Bitcoin. Criptomoeda é modinha. Nubank já tá oferecendo. Banco Itaú, Banco Inter, Banco do Brasil. É um dos maiores investidores em fundos relacionados à criptomoeda dos Estados Unidos. O Banco do Brasil Então, assim, o diretor, né, do Deutsche Bank, que é o Banco da Alemanha, ele falou, até 2030 tudo vai ser a base de criptomoeda. Então, é um negócio muito louco, só que é um mercado que tem alta volatilidade, altas e baixas, sobe, de repente cai. Não tem Quanto é hoje um Bitcoin? Na data que a gente tá gravando aqui, deve estar uns 650 mil reais cada Bitcoin, mais ou menos. É absurdo. Só que você vê... Então você compra 0.00001 Bitcoin. A lasquinha de um Bitcoin. Só pra você ter uma noção. Hoje o Bitcoin tá valendo 100 mil dólares. Esses dias saiu na Exame um artigo do Banco Central da Europa falando que é plausível que um dia o Bitcoin bata 10 milhões de dólares. Então imagina, se isso realmente aconteceu, o que hoje vale 100 mil, vai multiplicar 100 vezes. Só que assim, é um mercado de risco. Tudo pode acontecer. Criptomoedas que não tem fundamento nenhum, porque assim, eu tô falando do Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda. Depois vieram outras, Litecoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP, um monte de coisa. Só que hoje tem milhões de criptomoedas diferentes e tem criptomoeda que foi feita no fundo de quintal da casa de alguém que não tinha o que fazer. Aí alguém divulga, o cara vai lá e investe 10 mil, de repente o cara fecha o projeto e some com o dinheiro de todo mundo. Então, você tem que investir num lugar bom, numa criptomoeda que tem fundamento e entender que até as boas criptomoedas, como o Bitcoin, têm altas e baixas. É a mesma coisa que você investir em ação na bolsa de valores. Você vai comprar da Petrobras, tem altas e baixas. Você vai comprar da Americanas, teve alta, de repente, uns meses atrás aí, foi a pó. É um risco no mercado de renda variável, que a gente chama. Renda variável é todo investimento que pode ter alta e baixa. E quase todos têm, né? Tem, só que a gente tem o tipo de investimento que chama renda fixa, que é um investimento que ele já fala o prazo, já fala a rentabilidade e ele paga aquilo que ele promete. E no Brasil tá ótimo. Então, exemplo, poupança, caixinha, cofrinho, porquinho, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, tudo isso é investimento seguro, tranquilo e conservador. Para quem tem medo, eu não quero correr risco. Você tem que vir para cá. Agora, aqui, você vai render aí
1% ao mês. Quando você vem para renda variável, que o potencial de explodir é muito grande, de disparar. Só que tem risco. O que eu tô falando, hoje em dia existem milhões de cripto. Todo dia alguém pergunta, Duda, o que você acha da KLB? O que é a banda, né? Cripto, nunca ouvi falar. Então, conheço de nome assim, cara, eu diria que umas 100 criptomoedas, mas é muita criptomoeda que existe. Então, tem que tomar esse cuidado de saber se é um projeto que é relevante, útil. Por exemplo, você pega o Bitcoin. A maioria das empresas enormes, as maiores empresas do mundo, a maior empresa do planeta, que é a BlackRock, eles são investidores em Bitcoin. Então esse é um ponto para analisar. Sabe? Quem que investe nessa cripto? É gente grande, inteligente, poderosa? É banco? Tem nos bancos? Ou é uma cripto de fundo de quintal? O risco vai ser muito maior se você investe numa cripto pequena dessa. Hoje, os bancos digitais, pelo menos os grandes, né? Porque até para banco tem isso também. Tem banco que surge do nada. Eu não ouvi falar desse negócio, né? Agora você pega um C6, Nubank, Inter, Sofisa, Daicoval. Cara, todos são bancos regulados pelo Banco Central. Boa. Então isso é importantíssimo. E se você investe, por exemplo, nesses investimentos de renda fixa que eu falei, que é poupança, CDB, caixinha, LCI, LCA, eles têm um negócio chamado FGC, que é como se fosse um seguro que cobre até 250 mil reais se o banco quebrar. Então imagina que você tem o dinheiro lá, você tem o Pobre Bank, aí você tem lá 100 mil reais investido lá no CDB. Se ele quebrar, o FGC te devolve o valor que você tinha lá, só que é até 250 mil. Se você tem 500 mil e o banco quebra, eles vão te devolver 250 mil e o outro você se lasca. Quando a pessoa tem muito dinheiro, ela vai deixando 250 em vários bancos, porque aí se um quebrar, ela vai devolver e ela tem o resto nos outros bancos, né? Quando que você acha que é hora de comprar um imóvel? Alugar é jogar dinheiro no lixo? Eu não sou a favor de alugar. Então, o que acontece? O meu público é o público mais pobre. E quem é mais pobre entra no programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo que ajuda com várias facilidades e benefícios o pobre comprar a casa dele. E nem é tão pobre, é para quem tem uma renda familiar de até 8 mil. É muito mais do que eu ganhava antes de ter meu canal. Eu ganhava 3. Então, se você ganha até 8 mil, você consegue financiar uma casa, um apartamento, pelo programa Minha Casa Minha Vida. E lá, os juros são quase 3 vezes menores do que quem não faz pelo programa. Consequentemente, você financiar um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, o valor da parcela é menor do que o valor do aluguel. Porque normalmente o pessoal fala assim, cara, é muito melhor alugar, porque se eu alugar, eu pago ali o aluguel e o valor que sobrar, eu invisto. Só que quando o cara fala isso, ele subentende-se, né, que o aluguel é mais barato que o financiamento. Mas não é, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Se você não entra no programa, aí sim, o valor do financiamento pode ser maior do que o valor do aluguel. Só que pra quem é mais pobre com Minha Casa Minha Vida, vou dar o meu exemplo. Meu apartamento, eu pagava 1.300 por mês de parcela do financiamento. O aluguel lá era 1.700. Por quê? Porque eu tinha benefícios, eu tinha juros mais baixos, então eu conseguia facilidades para pagar algo que vai ser meu e que tá valorizando num valor menor do que quem tá alugando e dando dinheiro pro dono da casa. Sim, legal. Tem esse ponto e tem o ponto também, Adriana, que por mais que, e se for mais rico, vale a pena ou não? Eu, Duda, não tô falando que não existe, mas eu, Duda, não conheço nenhum milionário que não tem casa própria. Por quê? Porque é uma vontade. Você acha que o cara ganha 1 milhão por mês, ele vai morar numa casa que a esposa dele quer mudar ali a parede e não pode? A gente não pode. A gente é multimilionário, mas a gente mora de aluguel. Pô, às vezes até tem cara rico que mora de aluguel, mas ele tem imóveis. Ele tem um imóvel aqui, tem um nos Estados Unidos, tem um na Alphaville. Só que ele mora de aluguel na Vila Mariana. Então, ele opta por isso porque ele quer mudar a cada hora, mas ele tem um imóvel. O ruim é o pobre que não tem casa própria, mora de aluguel, de repente ele perde o emprego e não tem onde morar. Aí ferrou. Tudo é custo. Tudo que eu falo, inclusive tem muito hater meu, porque eu falo tudo voltado pro pobre. Então, esse papo do aluguel. Às vezes chega rico lá, nossa, nada a ver. O meu aluguel é 20 pau e se fosse pra comprar é 30. Tá bom, jumento. Você é, criatura, você é burro demais, né? Sai daqui, mano. Porque o pessoal não entende público. O meu conteúdo é sempre pro pobre. De verdade, não tô nem aí pro rico nesse sentido. Eu quero, né? Faz o que você quiser, eu quero ajudar o pobre. Que pra mim é muito melhor ensinar o pobre a ficar rico do que ensinar o milionário a ficar bilionário. O propósito é ajudar o pobre. Então, eu já fiz todos os cálculos e o aluguel ou o carro por assinatura sai mais caro do que em qualquer cenário, sai mais caro. E aí pensa comigo, eu tô falando pro pobre. O pobre, a média do meu canal lá é um salário de 3 mil. Hoje, pra você alugar um carro, o mais chinfrim, com um plano bom que dá pra você andar aí uns 1.500 quilômetros por mês, você vai pagar 2 pau. Um mediano. Sim, tipo um Onix, um Quiz, esses carros aí, 2 pau. Gasolina você vai botar mais 700. 2.700. O cara ganha 3. Como é que ele vai ter um carro por assinatura? 300 é só pra ele pagar aluguel, casa, gás, comida, roupa, né? Então assim, é inviável para a população
população. E não é questão de, o Duda acha. É matemática. Não tem como um brasileiro que ganha, a maioria ganha até 3 mil, ter um carro por assinatura que vai custar 2 pau, mais a gasolina, que já vai dar quase 3, que é o salário inteiro dele. Qual que eu acho o erro? O pobre ir pra carro por assinatura, muito ruim. E o segundo erro, o pobre querer comprar um carro zero. É loucura. Vai pagar 80 mil num carro? Não. Caramba, né? Então, faça que nem eu. Eu a vida inteira. Hoje eu tenho um HIV que é 2017, 2018. Amo. Mas a vida inteira eu tive o quê? Corsa, tive um Celta, tudo usado. Meu lema é, sonhe alto, mas começa por baixo. Começa por baixo, porque senão você vai comprometer tudo o teu salário com um carro. Você pega um carrinho simples, você pode parcelar em várias vezes, financiar, é que nem casa. Tem que financiar. Não tem como comprar à vista. Se bem que uma pessoa mais pobre, ela consegue comprar um carrinho simples à vista, mas vai ter que juntar e fazer bastante renda extra e tal. Outra coisa, o aluguel do carro pode ser interessante pra quem vai trabalhar com o carro. Tem muita gente fazendo entrega com carro alugado, fazendo Uber com carro. Verdade. Beleza, mas de qualquer forma, eu prefiro a ideia de você comprar algo simples, e eu não sou a favor daquela ideia de que hoje em dia você não precisa mais ter carro. Eu acho que isso varia muito conforme a situação da família, se tem filho ou não, se é casado ou não. Se é um cara de 18 anos que trabalha home office, eu não vejo necessidade mesmo. Mas, se o cara tem filho, pode precisar de um carro de madrugada, uma coisa que falam muito. Não precisa mais ter carro, hoje em dia, se precisar, você anda de Uber. Beleza, só que quando você mora em Pinheiros, Vila Olímpia, Faria Lima, é uma coisa. Vai pedir um táxi, eu moro em Osasco, vai pedir um Uber lá 2 horas da madrugada, você vai ver se alguém atende. Teve vez que eu queria ir pra minha igreja, que fica no bairro da Lapa, fiquei 40 minutos esperando alguém aceitar. E ó que Uber tem pra caramba, mas não quer levar pra quebrada. Não é simples assim, é só depender de Uber. Às vezes você tá meia-noite, precisa ir pro hospital, precisa fazer alguma coisa, tô chamando aqui há 1 hora e não aceita ninguém, né? Eu acho ótimo, eu acho muito legal, interessante ensinar a criança a lidar com dinheiro. Então, por exemplo, me perguntaram esses dias, Duda, você acha que é uma boa levar o filho pra fazer compra no mercado? Depende, se você é sem noção e ficar comprando tudo que a criança pede, não. Você não tá ensinando nada pra ela. Agora, se eu conheço gente que leva a criança no mercado e fala, filho, você tem 20 reais pra comprar o que você quiser. Ele já começa a ter uma noção, peraí, se eu comprar esse pacote de sucrilho, já acabou tudo. Será que eu quero esse sucrilho ou eu prefiro essa bolacha, esse chocolate, esse suco e esse brinquedo? Você começa a dar noção pra criança. Você vai falar, filhão, você pegou isso, tá passando do valor, você tem que tirar um deles. Sensacional. Você começa a ensinar ela que a vida não é esse mar de rosa, que eu posso ter tudo que eu quiser. E com mesada é interessante, porque você vai começar a falar. Sabe você valorizar escolhas, você aprender o que é mais importante, isso ou isso, eu acho fundamental. Nem todo mundo tem condição, mas eu acho legal você, mesmo que seja um valor pequeno, você já começa a ensinar ela também a ter noção de matemática. Por exemplo, faz de conta que a criança quer ela tem uma mesada de 20. Ela quer um negócio que custa 100, você já vai falar pra ela, filhão, você tá percebendo que pra você conseguir chegar nisso, você vai ter que não gastar nada por alguns meses. Você consegue? Tudo isso ajuda. Não que você não vai poder comprar outra coisa. Você pode, claro, mas eu tô falando, a mesada, o objetivo é ensinar ela sobre finanças. E fazer ela entender que, filho, quando você quer alguma coisa muito grande... adulto precisa aprender isso. Quando você quer uma coisa muito grande, você tem que abrir mão de um monte de coisa pequena. Por isso que eu tenho uma frase que é, quem não sabe dizer não para os pequenos desejos, nunca vai alcançar grandes conquistas. Normalmente, eu nem espero chegar a hora da fatura, eu já quito. Mas eu tô falando, esse sou eu. Tipo, se você for ver, muitos influenciadores não vão falar isso que eu tô falando. Mas esse sou eu por causa do meu lema. Eu amo dormir sabendo que eu não devo nada pra ninguém. Eu prefiro dormir sabendo que eu não devo nada pra ninguém do que eu dormir sabendo que eu ganhei ponto e milha, mas tô devendo.